Fala galera, beleza? Muito prazer, aqui quem fala é Gabriel Fagundes. Pra quem não conhece, eu sou Factor BR no PokerStars e no Full Tilt. E conforme prometido, hoje a gente vai dar início à primeira parte de uma série de vídeos que estarei publicando aí no meu blog. E pra começar, esse é um City Go que eu joguei no último dia 13 e acabei ficando em nono lugar. Infelizmente não deu pra avançar mais no torneio, mas a gente pegou uma mesa final nesse City Go. E aquele City Go 180 players de 4,50 regular no PokerStars. Desde já eu peço que vocês, sempre que puderem, mandem um feedback aí, sempre que possível. E também selecionem torneios que vocês tenham jogado e me mandem lá no Facebook, no Skype, pra que eu possa gravar vídeos analisando o torneio de vocês também, não somente o meu. Fechado? E também qualquer dúvida que vocês tenham sobre alguma jogada ou uma explicação que eu der e que não tenha ficado claro, vocês comentem aí no blog, me mandem mensagem, me procuram lá que sempre que possível eu vou poder responder, sempre que eu puder eu vou responder vocês aí com o maior carinho, beleza? Então o público-alvo desse vídeo, pra gente começar, são jogadores iniciantes a intermediários, que eu acho que são aqueles caras que estão sempre procurando mais conhecimento e eu acho que eu posso passar um pouquinho disso para vocês. Acho que os jogadores avançados, possivelmente eles não estão jogando esse tipo de torneio ou não estão jogando esse average buy-in. Então, a princípio não se aplica a esses jogadores avançados, os caras que já estão mais para frente em nível de jogo. Para os jogadores que desejam aprimorar o jogo como um todo, que desejam evoluir, discutir mãos e etc. E jogadores que não possuem ou possuem pouco conhecimento da dinâmica desses City Go 180 players. Eu curto bastante esses City Goals porque eles têm uma semelhança muito grande com os MTTs que eu estou acostumado e que a maioria dos jogadores está acostumado a jogar. Aqueles com field maiores, etc. Então, muitas das dinâmicas, muitos dos conceitos e das estratégias dos MTT se aplicam também a esse City Go. Então, eu acho muito válido jogar esse tipo de torneio, seja para você evoluir, crescer teu bankroll, para você evoluir teu jogo, até você migrar para os multitables, beleza? O conteúdo que a gente vai estar passando aqui é a análise desse hand history, 180 players regular, que o buy-in foi de 4,50. Vamos estar falando um pouco sobre a estratégia para esses City Goals e para MTTs, que eu acho que se assemelham bastante. E vamos estar abordando diversos conceitos chaves, que eu acho que são que é a base pro nosso jogo, para qualquer jogo de poker. Eu acho que tem conceitos muito importantes que a gente vai estar tratando aqui. Beleza? Então vamos começar aqui puxando o nosso hand history. Esse é um torneio que ele já tem uma dinâmica diferente pelo stack que ele já começa. Então ele já começa aí com um stack mais curto do que os torneios normais, de 1500 fichas, vocês podem observar. Não tem rebuy, é um torneio freeze out, é um City Go freeze out. E a dinâmica que eu vou adotar e que eu adoto pelo menos no início dos torneios é de jogar menos mãos, tentar jogar um pouco mais tight, entre aspas, jogar mais mãos de valor e por valor, sem muitos bleffs. Acho que o máximo de bleff que eu vou passar é uma continuation bet daqui e ali, mas sem muitos bleffs. E vamos tentar encontrar situações lucrativas sem muito risco em early game, que a gente não vai colocar todas as nossas fichas num spot duvidoso. Então vamos começar aqui analisando mão a mão. Essas mãos mais especulativas eu não vou jogar. A primeira mão que eu participo é um Ice Rei que eu recebo do TG. Já abro o raise, acho tranquilo ainda, estando deep desse jeito aqui. 70 blind mais, 80 blind mais, acho tranquilo ainda fazer 3x. Tomo 2 calls aqui na canhota. 2 calls ainda tranquilo, a gente vai jogar o post-flop contra eles. 944 Rainbow é um board que a princípio não acerta muito o range de ninguém. Então eu acho que tem poucas combinações de 4 que esses caras estão me fletando aqui. E poucas combinações de 9 que eles também vão me dar call para flop. Então eu acho que baseado no board e o range que esses caras me pagam aqui, eles me pagam com range muito grande. E eu acho que então na maioria das vezes, se eu acho que esses caras não vão acertar muito esse board, possivelmente eles já vão desligar a mão
pra aqui, então acho que é tranquilo fazer uma C-bet aqui baixa, não preciso fazer mais que meio pote, pra poder fazer esses caras foldarem todo o range que eles não acertaram aqui. Então eu faço uma C-bet aí pra 100 fichas, acreditando que tudo que eles não acertaram eles vão foldar. E se eles acertaram alguma equidade, sei lá, combinações com 9, se eles têm 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, alguns pares, mãos que combinam bem com esse board, eles não vão foldar. E aí a gente acaba desligando pra caso a gente encontre muita resistência aqui. Mas eu acho tranquilo e de C-bet aqui. Já tomo o call aqui do vilão. Em early game não tem por que a gente barrelar Betaflop, Turn River, Three Barrel Bluff pra fazer os caras foldarem num tipo de board que tá seco. Então, tipo, se esse cara aqui ele me deu call, eu não vejo ele me dando muitos calls light. Eu acho que ele, na maioria das vezes ele já acertou alguma coisa nesse board, então eu já vou de check pra desligar a mão mesmo. Não tem por que eu investir mais nenhuma ficha aqui nesse spot. Eu vou de check. E algumas combinações de mão, se esse cara ele é um jogador fraco, ele não vai ser capaz de value betar alguns pares e ele também não vai ser capaz de me blefar. Então, se ele não completar a equidade que ele me deu call, ele vai de check behind até o river. Então, algumas vezes o nosso Wise Rei aqui ainda tem valor também. O vilão vai de check behind, e quando ele dá check behind, o valete ele nunca tem. E o 9, poucas vezes eu acho que ele tem esse 9 aqui. Eu acho que se ele tem combinações com 9, eu acho que ele já value beta aqui. Porque ele não vai querer me dar uma free card. Então acho que valete 9 eu acho que ele sempre beta. Então o range dele é mais curto do que o normal. Bate um 2 que não muda muita coisa. Eu continuo indo de check aqui nessa mão. Esperando que ele vá de check behind aqui. Que eu não vou, se ele betar river, value betar alguma coisa, eu também não vou dar call, já encerrei a mão por aqui. Vou de check, ele vai de check behind, apresenta 8-8. E não value betou o 8 aqui quando eu dei check nas duas streets, mas acho que é uma mão tranquila de ser jogada dessa forma aqui. Então passando algumas mãos, esses Ice 8 off aqui, sem valor aqui pra gente jogar potes contra vários jogadores, ou potes pra gente acertar algo grande. Acho que não joga bem pós-flop esse Ice 8, não tem muita equidade. Então vou foldar esse tipo de mão em early game. Próxima mão é o TG mais 1. O Ice Rei off de novo. Faço o size de 3x de novo. Tomo o call dos blinds. Bordo bate Ice 10 Rainbow. Os blinds dão check, aqui eu vou betar. Acho que tem muita chance de tomar ao menos um call aqui, então acho tranquilo betar por valor aqui. A gente vai tomar call de muitas mãos que a gente tá ganhando. Não precisa fazer muito também, acho que meio pote ali tá de bom tamanho para poder extrair valor de todas essas mãos piores que esses caras são capazes de dar call. O small blind da call, o big folda. Então ele bate um rei de paus, que acho que é mais uma combinação de mãos para esse cara continuar dando call nas nossas value bets aqui. Então eu vou betar de novo para extrair valor dessas mãos que ele pode estar pagando, ases mais fracos, broca. Agora pode ter dois pares, rei 10, pode ter combinações com 10 também só. Então acho que ele é capaz de algumas vezes dar call ainda com todas essas mãos. Faço quase meio pote ali, menos de meio pote, que é um size que eu acho que ele tranquilo dele dar call aí com rei, por exemplo, com ases mais fracos, com flush draws. Infelizmente ele folda. A gente puxa o segundo pote. As 8 off não curto abrir do TG, então vou foldar essas mãos. Próxima mão que a gente joga é um 4-4. Esse As 8 off ele não tem valor aqui pra gente estar abrindo do TG em early game. A gente quer abrir mãos que tenham equidade, jogam bem pós-flop. Então esse As 8 aqui não se encaixa em nenhuma dessas alternativas. A gente vai abrir só mãos que a gente possa tenha muita saída pós-flop. Então o As 8 não é uma mão que a gente flopa muito bem. Diferentemente do 4-4, que eu vou abrir com esse stack, eu vou abrir sempre. E de qualquer posição. Esperando que a gente acerte um bordo bom. Acerte um 7. Ou acerte um bordo que é mais a cara de quem está agredindo. Mas em early game eu não vou blefar muito. Nesse bordo aqui já conectado, que é mais a cara que é mais o range de quem está dando call do que de quem está agredindo. Então já vou desligar
a mão aqui. Não vou CBtar aqui pra tomar call. Então acho que é difícil fazer esses caras foldarem. Então eu não vou, já vou foldar para um bet, para o lead desse vilão aqui. Acho tranquilo, não tem por que dar call, não tem por que dar raise, inventar no início do torneio. Início de torneio a gente vai jogar mais o feijão com arroz mesmo. Então passando algumas outras mãos, sem jogar, a gente recebe o Ice Rei no botão. Aqui eu tenho duas formas de estar jogando essa mão. Contra um raise do TG. E com esse stack eu particularmente prefiro fletar aqui e de call. Porque eu acho que eu mantenho todo o range que esse cara tá abrindo. Então se ele abre rei 10 off, por exemplo, do TG, e eu tribeto, possivelmente esse cara vai foldar o rei 10 off. Em early game os caras não esperam tanto tribet light da nossa parte. Ou de nenhum jogador. Então tipo, eu tô tribetando o Ice Rei, eu só vou fazer ele ficar aqui com o range mais forte dele. E eu faço ele foldar todo o range mais fraco que eu tô dominando. Então eu quero jogar pós-flop contra esse cara aqui. Talvez mais um aqui. Vou jogar em posição contra eles. Contra jogadores que teoricamente são piores que a gente. Então acho tranquilo tá fletando aqui esse Ice Rei. Bordo 972. O vilão não cebeta. Então quando ele não cebeta aqui, quando ele já vai de check, eu acho que o range dele tá lá em cima. Se ele tem qualquer combinação de 9, de 7 aqui, eu acho que ele vai CBetar para tentar extrair valor de mãos que eu tô dando call. Se ele tem overpairs, ele também vai CBetar, ele não vai deixar da free card aqui no bordo conectado, cheio de draws. Então acho que se ele tem mãos de realmente muito valor, ele vai CBetar. Se ele já tem flush draw também, ele vai CBetar o flush draw. Então acho que meu Ice Rei aqui tá na frente, muito na frente do range desse cara. A princípio eu não preciso transformar esse Ice Rei em bluff. Posso jogar esse Ice Rei por valor. Então aqui eu prefiro ir de check para controlar o pot. Não tem por que eu betar e tomar um call agora para fazer o pot crescer muito e sair do controle. Turn bate um 6 e o vilão dá check de novo. Quando ele dá check de novo, o range dele fica muito mais específico. Então ele não tem nenhuma mão de valor aqui agora. Ele não tem, acho que nenhum par que ele deu raise aqui, ele joga dessa maneira. Então eu prefiro, nessa situação, o meu Ice Rei tá bem na frente. Eu poderia estar jogando aí de check aqui até o river, mas eu acho que eu ainda corro o risco de splitar o pot se ele tem Ice Rei também. Então acho que tudo que ele não acertou, todos os rei dama, rei vala, rei 10, Ice valete, Ice 10, tudo que ele não acertou esse bordo, ele folda para um bet meu. Então eu prefiro aqui já puxar o dead money que já tá no pot do que tentar realmente jogar o Ice Rei por valor. Prefiro transformar esse Ice Rei aqui em bluff, entre aspas. A gente beta meio pot, ele folda, tranquilo. Mudamos de mesa. E a mão que a gente vai jogar o 9 e 10 suited do TG. Abro 3x. Tomo um 3bet e um 4bet do cara aqui. Então nosso 9 e 10 que joga muito bem pós-flop contra vários jogadores. Agora ele já não tem tanto valor num 4bet pot aqui. Então o range desses caras aqui é bem forte. Então eu vou foldar o meu 9 e 10 aqui. Acho tranquilo. Não teve ação pós-flop. Passar bastante mãos agora sem jogar. Você vê que eu prefiro foldar esses ases off. Eu não jogo esses ases do meio da mesa, do início da mesa ali. Esse 6-6 aqui eu acho tranquilo. Não tem por que eu dar raise aqui nos blinds. Aproveitar que eu já tenho um limper aqui. Então não preciso dar raise aqui para fazer o pot crescer muito. Eu vou jogar essa mão passivamente. Vou controlar o pot. Buscando sempre acertar uma mão que eu dê cooler nesse cara. Eu não vou sair liderando aqui agora. Não vou inventar muita coisa nesse early game. Então eu vou de check. Ele beta. Já over beta o pot. Então eu vou foldar o 6-6 tranquilo. Se dama 9 aqui, eu não sei o que rolou. Esse cara limpando de novo. A gente já vê que ele é um jogador bem fraco. Então se dama 9 é uma boa situação. O dama 9 joga muito bem aqui contra o range desse cara. Então eu hoje, se eu estivesse jogando agora essa mão, acho que eu já faria uns 125 aqui para punir o limper desse cara. Sempre que eu vou punir o limper, eu tento jogar mãos que tenham equidade em posição contra eles. Então esse daqui foi um spot que eu perdi, infelizmente. Segue o baile. Próxima mão é um vala 9 suited.
Abro o mini raise agora nos blinds 25 e 50. Não tem por que fazer mais 3x, já fica muito caro. Se a gente quiser comprar o pote, você betando ali, o bet flop, bet turn, a gente vai gastar muita ficha. Então aqui eu já estou economizando mais ficha. Toma um mini tribet desse cara aqui, que não quer dizer muita coisa. Ele pode fazer isso com muitos pares, muitos ases. Então, com o call desse cara aqui facilita a nossa vida. Nós temos uma mão que joga muito bem pós-flop, que desenrola bem pós-flop, então acho tranquilo. Temos ódio suficiente para pagar aqui. Eu já vou de check. Não acertamos um bordo muito bom, um bordo dobrado, então com certeza esse cara vai ser betar. Eu já vou desligar a mão. Eu não dou call para poder dar call aqui para tentar acertar alguma coisa turn river. Então a equidade que a gente acertar no flop é o que vai definir o resto da minha mão. Então eu prefiro já desligar a mão aqui. Passamos algumas outras mãos agora sem jogar, sem ação. Até que vem a gente joga um dama 8 aqui, que os blinds já subiram para 50 100 e a gente tem 9 blinds e meio. Essa é uma situação que eu jogando short stack, eu não jogo para dobrar o meu stack, eu jogo para fazer a manutenção do meu short stack, ou seja, eu quero ir de 9 blinds para 11, de 11 para 13, 13 para 15, 15 para 17, por aí vai. Então, eu chovo essa mão aqui, eu tenho até um blocker da dama. Eu acho que pelos stacks envolvidos, o range de call desses caras aqui no meu shove é muito pequeno. Então acho que esse shove ele precisa passar poucas vezes para ser lucrativo. Então eu prefiro chovar aqui justamente para tentar roubar o dead money, para ir para 11 blind já. E é isso que eu faço. Eu acho que é tranquilo chovar essa mão. Tem o blocker da dama. E contra o range de call desses caras aqui, algumas vezes a gente vai ter 40% de equidade aí contra o range deles. Então acho tranquilo chovar. Eles foldam, a gente puxa o pote. Duas mãos depois vem o 7-7, que esse é o bottom range para eu tá chovando. Então 6-6 menos aqui eu já vou foldar. Então acho que o 7-7 contra o range de call deles, o 7-7 ainda joga bem, mas o 6-6 eu já prefiro foldar. Vou chovar os 11 blinds. Não teve call, a gente puxou mais um pote, temos 12 blinds. Se dama 10 aqui é até bom para chovar, mas como eu já chovei praticamente duas mãos seguidas, eu acho que eu preferi foldar por esse motivo. Acho que agora a gente já está meio que botando muita ação na mesa de chove, então preferi foldar essa dama, tentar buscar um spot com menos risco. Esse 10 e dama, mas a princípio esse dama 10 aqui é bom pra chovar, tem bastante. Joga bem contra o range de call dos caras, normalmente não tá dominado. Então a gente vai foldando muitas mãos aqui. Se as e vala a gente não chovou porque já teve um chove antes do nosso. Então acho que se chega em gap aqui eu vou chovar com certeza. Então, mas como já tem um chove do cara aqui de 12 blinds, acho que algumas vezes a gente vai estar dominado nessa mão. Algumas vezes a gente vai estar splitando a parada. Vamos por um race aqui. Então eu prefiro foldar essa mão. E ainda tem muita gente para falar também. Se não tivesse a mesa inteira para falar, o call talvez se tornasse um pouquinho mais fácil. Mas com a mesa inteira para falar eu acho meio sick dar esse tipo de call. Então passando algumas outras mãos a gente encontra um 10-10. A gente tem aí 7 blinds. 8 blind mais ou menos. Tem o limp no início da mesa. Eu vou chovar essa mão com certeza. Sempre. Infelizmente ele folda. A gente consegue ver o nível de jogo dos caras aqui. Limpando e foldando para 7 blind. Duas mãos depois eu recebo um Ás e Dama. Vou chovar com certeza esses 9 blinds aqui. Não tem porquê dar raise. Não tem porquê dar limp. Tomamos 2 calls, acho que o Ás e Dama ainda joga bem contra o range de call desses caras aqui. Eles vão dar call com 8-8, 9-9, Dama-Dama, Vala-Vala. Então a gente vai estar no mínimo aí buscando 6 outs. E a gente ainda tem pós-flop, o Ás e Dama joga bem, a gente consegue seguir, tem equidade para flush também. Então acho tranquilo chovar o Ás e Dama contra o range desses caras. Não encontramos uma situação tão boa, que o cara tá tirando 2 outs nossos, mas a gente já
A intenção era ir pro chão realmente contra esses caras. A gente tinha valor na mão. A gente acabou fazendo flush no turn. Bom pra gente, puxamos um belo pote. Fomos aí pra 28 blinds. Seguindo com o hand history e o 9-9 aqui. Vamos ver como é que a gente jogou esse 9-9. Tem o limp do cara que sempre limpa aqui no início da mesa. Um raise do Rus Virus aqui. E a ação chega em mim. Aqui eu prefiro jogar de uma forma que eu não dê margem para poder dificultar a minha ação pós-flop. Então, pelos stacks aqui, tipo, o cara não tem menos de 20 blinds. O cara aqui tem 17 blinds. Então acho que não vai ter tanto espaço pra gente jogar um pós-flop aqui com 9-9, jogar o 9-9 por valor. E o range que esse cara tá punindo o limper aqui, eu não considero esse range muito pequeno, ainda mais da posição que ele tá fazendo isso. Fazendo isso aí do cutoff, eu acho que é um range grande. Então eu prefiro já chovar aqui, colocar ele na porta e isolar essa mão, isolar esse spot aqui. Não dá margem para esse cara aqui também da call entrar na mão. Esse cara, o range do limper aqui é bem amplo mesmo. Então acho que ele vai foldar muita coisa aqui. O range dele não importa tanto pra gente. Acho que ele vai foldar. Acho que ele não é capaz de fazer isso por trap. Fazer isso com as Ais, Rei, Dama, Dama. Então o range dele é bem fraco. Ele vai foldar na maioria das vezes com certeza. E algumas vezes que esse cara der call aqui, algumas vezes a gente vai estar dominando ele. Ele pode fazer isso com pares de 8, 7. Ele pode fazer isso com Ás e 8, Ás e 9. Com Ás e 10. E a gente pode ir pro coin flip. E às vezes que ele vai foldar também. Então acho que tem um dead money aqui já no pote. E a gente vai chovar para colocar ele na porta. E o 9-9 acho que joga bem contra o range desse cara aqui. É isso que a gente faz. Esse cara folda. E ele também folda. Então acho, nesse spot eu prefiro chovar do que jogar o pós-flop contra o cara que está com stack curto. Então passando algumas outras mãos. A gente tem um Dama Vala Suited, a gente tem 31 blinds. Eu já abro mini raise aqui, não tem por que fazer mais que isso. Raise passa tranquilo, não temos ação. O Ás e Dama, uma mão depois no TG. Faço mini raise de novo. Não tem ação mais uma vez. Um Rei Vala do Small Blind. Então nessa mão aqui, o cutoff está chovando 5 blinds. Eu acho que ele está chovando coisa muito pior que Rei Vala off aqui. 5 blinds e a gente já investiu 100 fichas aqui. E como eu acho que o range dele é bem pior que o Rei Vala, ele está procurando um spot de gap aqui para chovar qualquer mão que ele receba. Então acho tranquilo dar call aqui de 5 blinds nesse cara. E foldar caso esse cara aqui venha de chove também, isole a parada. Contra esse cara acho tranquilo, a gente tá bem na frente do range dele. A gente vê que ele chovou o Vala 9. Dominado, a gente puxa esse pote. Passando algumas mãos, tem esse Dama 9 aqui que vai ser a última mão dessa primeira parte do vídeo. Dama 9, essa já é uma fase do torneio que a gente já pode pressionar bastante os caras, então já vou teoricamente abrir bastante o meu range. Faço mini raise aqui do meio da mesa e não tem ação. Vou parando aqui a primeira parte da análise desse hand history de Citigo 180 players. Espero que vocês estejam curtindo e mandem o feedback de vocês, comentem e a gente se vê na segunda parte do vídeo, beleza? Valeu galera, forte abraço, até a próxima.